Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje mais um pouquinho sobre quando a gente sai de uma situação de dificuldade, né? Quando a gente sai de uma relação karmática, seja ela pessoal, seja ela emocional, afetiva, seja ela de trabalho, seja ela de saída do local onde você reside e troca por outro local. Primeiro, entender que por que você está envolvido numa relação, ou porque você está morando em determinado lugar, ou porque você está com algum trabalho, né? Tem um fundo aí, uma coisa para ser entendida, que é no campo energético, que é mais do que a racionalidade. Algumas pessoas podem dizer, não, eu moro em tal lugar porque eu fiz um esforço grande, juntei dinheiro e tal. Mas muitas vezes, até esse local, por exemplo, que pode ser um local um pouco mais aprazível, né? Mas tem uma vizinhança nefasta, né? E você pode morar num lugar mais simples, onde tenha uma vizinhança profundamente dócil, né? Lógico que junto aos locais mais pobres, né? Assim, que tem maior dificuldade financeira, o conflito é mais generalizado, né? Mas os locais que você está vivendo, que você está passando por uma determinada relação, o que levou você, além de toda a argumentação racional, mas o que levou você a ser atraído para aquela relação, para ter aquele companheiro, para ter aquela companheira, para ter aquele filho, para ter aquela filha, para ter aquele parente, para ter os vizinhos, para você morar numa cidade, para você morar num país, para você morar inclusive no planeta Terra. O que lhe atraiu para viver no planeta Terra? O que lhe atraiu para você viver em determinado país? O que lhe atraiu para você viver em determinado estado? O que lhe atraiu para você viver numa cidade? E o que lhe atraiu para viver em determinado bairro? E o que lhe atraiu para viver com uma determinada família? Existe um campo magnético. Não é por acaso, não tem por acaso. E não só depende do poder aquisitivo, do grau de instrução, da força que você fez para conquistar isso e aquilo. Porque muitas vezes você pode morar em determinado local e ter uma calamidade terrível, e que era um local muito bom, mas que demonstrou que não era tão bom assim, né? Através de terremotos, vulcões, alagamentos, né? Tsunamis, todas as intempéries, né? Climáticas. Mas vamos ficar ali, por exemplo, no miudinho, né? Na relação pessoal. Por que você vive com determinada pessoa? O que lhe atrai para você viver com determinada pessoa ainda é a escuridão, é a sombra, é o campo energético que você tem. Quando a gente foi criado pela divindade, por Deus, fomos criados totalmente amor, totalmente luz. Essa é a nossa energia. Mas, ao longo da existência, por conta da mente que é muito ambiciosa, nós fomos praticando muitas besteiras, né? E essas besteiras foram criando essa escuridão, né? No nosso campo. E essa escuridão
pode ser produto de uma vida só, essa escuridão é uma escuridão que faz você ser atraído para um campo também escuro. Porque escuro com escuro faz você ver no espelho o que realmente precisa ser transformado. É muito doloroso, né? Porque na escuridão tem todo tipo de aperreio, né? Todo tipo de atrocidade, todo tipo de julgamento, todo tipo de culpa, todo tipo de medo. Todas as coisas negativas que existem no globo terrestre. Está lá, numa relação micro, uma relação pessoal, você passando por determinadas coisas que você não acredita, né? Tá? Por que está passando? Muitas vezes você era bem forte, né? Bem, assim, decidido relacionado às coisas, mas a vida cria circunstâncias tais que você fica amarrado num determinado local, numa determinada situação, relação, com todas as coisas dificultando você sair daquele espaço. E quando muitas vezes até você tem uma possibilidade de sair, você não tem uma força interior. Alguma coisa lhe prende ali, né? Ou sexo, ou uma zona de conforto, que é um desconforto, né? Tá ali e você não consegue enxergar o que está em torno, de você, né? Quando você se debate com relação à sua própria escuridão e a escuridão do outro, a escuridão do meio social onde você está vivendo, você fica só se esperneando. Tipo, nada e morre na praia, né? Então, a mudança, a transformação, a saída desse campo energético a qual você foi atraído, vai depender do amor que vai brotar de você e da transformação que você vai ter que ter ali naquela convivência com o que é mais difícil, né? Então, se você achar que a sua infelicidade é o outro, você vai continuar infantil até o final da vida. Mas se você considerar que foi atraído para o outro por uma escuridão que está dentro do seu campo psíquico e que trouxe você, por exemplo, para conviver com aquela pessoa também, que tem uma determinada escuridão, e você começar a enxergar a sua própria escuridão e perdoar a escuridão do outro, não é se submeter, mas perdoar internamente, saber que o outro também está bastante sofrido, né? Porque todos que estão vivendo essa escuridão, sejam elas de qualquer forma, relação, sei lá, ambiente de trabalho, moradia, qualquer coisa, né? Que você está passando por um determinado sofrimento, todos que estão envolvidos ali estão sofrendo. Só que muita gente disfarça, né? Fica no topo da escuridão e acha que o topo da escuridão não é escuridão. Porque não enxerga essa energia. Quando eu falo escuridão, é um campo de energia realmente escura. Você precisa enxergar também isso. Se você não enxergar, você pode começar a sentir. E se você não sente, use a razão para tentar compreender aquela trama que está lhe envolvendo. Quando você está envolvido totalmente na trama, você se misturou à escuridão completa daquele ambiente. Você não consegue ter uma
uma observação, uma auto-observação sobre você mesmo e sobre aquela trama que você está vivendo. Quando você começa a se descolar um pouco daquela trama, você entra num campo energético um pouco mais saudável e começa a sacar a dor do outro, começa a sacar a sua própria dor, mas aí você já começa a ficar um pouco mais tranquilo relacionado a ela. Você tem, de certa forma, uma aceitação que, através dessa energia de aceitação, você sai para um campo diferenciado. Porque se você briga, quanto mais você briga, é como uma pessoa, por exemplo, dentro da lama movediça, né? Quanto mais você se mexe, mais você afunda, né? Então, é preciso esperar, ficar pouco parado, esperar que alguém dê um pedaço de madeira assim, lhe puxe e você saia da lama movediça. E essa madeira, esse pau que a pessoa coloca lá, uma corda que dá para você, para puxar você dessa lama movediça, o que é? É energia amorosa. Não é uma pessoa específica que vai colocar, mas a própria energia amorosa já é uma corda, já é uma madeira que você pode se sustentar nela. Porque ela é tão material quanto é uma corda, quanto é uma madeira. Porque é um campo de energia saudável, que não impõe nada a você, apenas ela fica lá, a luz. Quando você enxerga, aí você entra no campo da energia saudável e concretamente ela vai lhe puxando, tirando você dessa sombra, tirando você dessa escuridão, tirando você dessa lama. Mas para enxergar isso é preciso se amar. É preciso que esse amor próprio cresça dentro de você. É preciso você ir além só da explicação racional e ir para a sensibilidade e tentar entender que toda aquela escuridão que deseja que você fique lá, porque a escuridão, ela deseja que você fique lá, fique igual a ela. Ela não deseja que você seja luz, né? Ela deseja que você permaneça no estado igual. Porque você estando no estado igual, você vai estar, de certa forma, alimentando um pouco do ego da escuridão. Porque ela vai dizer, não, todos realmente devem, todos realmente têm alguma escuridão, todos somos iguais. A luz, ela saca que a luz existe, mas a teimosia, por exemplo, de estar no topo da escuridão é, de certa forma, um poder, porque existe o poder dentro da escuridão. Você está no topo da escuridão, você acha que você está resolvido. Você está doente. Perceba isso. Então, assim, essa trama, por exemplo, entre as pessoas, há um jogo, um jogando contra o outro, analisando, dizendo que um tem isso, outro tem aquilo, sabe? Quando, na realidade, todos, de certa forma, têm os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. Só que você consegue enxergar muito defeito alheio, né? Não o seu próprio defeito. Essa é uma forma de você se manter ali, agredindo, sendo agredido e criando um desgaste terrível entre as pessoas. Aí as pessoas saem abruptamente dessas relações, só que elas vão carregar ainda essa escuridão com elas, porque elas não resolveram a sua própria escuridão. Porque a oportunidade do encontro dessas escuridões foi no sentido de que você limpasse ela, de que a luz começasse a aparecer dentro de você. Mas como as pessoas ainda são muito infantis, elas vivem correndo atrás das sensações para aliviar as tensões
que a escuridão provoca, mas não consegue dar um passo à frente, né? E leva essa escuridão e vai encontrar essa escuridão, seja em qualquer lugar, ou com alguma outra pessoa, ou com algum lugar, ou com algum trabalho. Em alguma situação, a escuridão você vai atrair para você novamente outro tipo de escuridão, que é uma oportunidade que a existência está lhe dando para você limpar a sua própria escuridão. Mas aí vai depender, sabe de quê? Além do amor que eu falei, do amor próprio, né? Vai depender também da sua leitura com relação à percepção através da sensibilidade ou da sensitividade, né? Mas pegando o termo dessa sensibilidade, que é mais amplo, né? Essa sensibilidade tem que usar que a sensibilidade é uma inteligência. A sensibilidade é uma inteligência divina dada para você. Quase 99,9% da humanidade foge da sua própria sensibilidade. Quando você está fugindo dessa sua própria sensibilidade, você está fugindo de você mesmo. Porque aquilo pertence a você. Aquilo é você. Só que você só quer usar a leitura racional, né? Você não quer ir para um campo mais de sensibilidade porque tem medo da própria sensibilidade. E aí esse medo é um medo histórico, é um medo colocado ardilosamente, né, pela própria sociedade, para que você fique no meio da multidão, junto com toda a escuridão. Porque se todo mundo está na escuridão, então todo mundo é infeliz, então todo mundo é feliz na infelicidade. Mas isso não é felicidade. Ainda não é. É só uma adequação à grande massa, né? Você está lá no campo de sofrimento como todo mundo. Isso não pode ser um convencimento pessoal, né? É preciso você se deslocar disso aí. Eu sempre faço uma comparação com um caranguejo dentro da lata. Você já viu o caranguejo dentro de uma lata, daquelas latas de 20 litros? Quando ele vai tentando, por exemplo, ele começa a se mexer, começa a se ir para cima do outro, e ele consegue chegar no topo da lata, quando ele vai tentar sair, os outros agarram ele embaixo para sair com ele, mas aí puxa ele para baixo. Então a escuridão, de certa forma, é todo mundo puxando todo mundo para baixo. Para você sair dela, você tem que... Não vai brigar com essa escuridão, não. Não vai brigar com esses caranguejos, não. Você diz, aí, de boa, pessoal, tranquilo, vamos fazer um baile aqui, não sei o quê, vamos fazer aqui uma caminhada, vamos fazer um passeio e tal. Aí deixa todo mundo relaxado, quando está todo mundo relaxado. Mas não falsamente, você não vai fazer isso de certa forma falsa, né? Mas você vai entrar para um campo de divertimento com aquelas pessoas, porque elas estão muito sofridas. Então você, sendo amável com elas vão relaxar um pouco mais. Quando eu digo para fazer um baile, fazer isso aqui, é você ser amável com essas pessoas, né? E essa amabilidade vai deixar com que elas fiquem mais relaxadas, aí você dá o pinote. Você vai para o topo da lata e quando eles não estão percebendo, você pimba, saiu. Não é bem assim, né? Esse pinote é um crescimento interior. Não é malandragem, né? Eu até coloquei de uma forma assim, como se fosse um pouco de astúcia, mas não é. Aquela amabilidade é uma amabilidade verdadeira que você vai ter com relação a todos, porque você vai entender que está todo mundo sofrido ali. E é verdade, está todo mundo sofrido ali. Estão todos sofridos nesse planeta de alguma forma, direta ou indiretamente, com relação a tudo que acontece, com tudo que está em torno do ente humano. Então você vai ajudar aquelas pessoas, né, ali, curando as feridas delas, ajudando elas.
E através desse trabalho que você está fazendo um trabalho consigo. E aí chega um determinado momento que a sua energia natural, porque o que é divino, o que é amor, porque está dentro de você, começa a brotar, essa escuridão começa a sair, desimpregnar de você. E é como se fosse uma cobra tirando a sua casca, né? Ela vai tirando aquela pele e vai nascendo uma pele nova, né? E aí através uma borboleta que está no seu casulo e vai abrindo suas asas, né? Você daqui a pouco começa a voar, feito uma borboleta. Mas de forma natural, amando aquelas pessoas. E aí no campo mais amoroso, você também fica perdoa todas as coisas do passado, todas essas pessoas, porque na verdade, por exemplo, essa escuridão de todas essas pessoas que você conviveu fez com que você visse a sua. Se você continuar imaturo e achar que só é o outro que tem a escuridão, então você não vai avançar nada. Mas se você perceber que é também a sua, e que o outro sofre tanto quanto você vai parar de julgar. Vai parar de odiar. Se você não parar de odiar, porque na realidade o seu processo ainda é uma ferida muito aberta. É a sua essa ferida, não é do outro. Você tem que curar essa ferida. Para que esse ódio é, de certa forma, um disfarce para você não sentir sua própria dor. Você não enxergar a si mesmo, né? E aí quando você começa a enxergar, aí você começa a curar a sua ferida e o seu amor, falando ou não falando, mas só o seu amor, sua presença amorosa, cura também a ferida das outras pessoas. Essa energia é uma energia que passa, né? Eu até tenho falado, por exemplo, anteriormente sobre a questão do amor, para que todo mundo comece a entender que o amor é uma energia que a ciência precisa sacar ela, e a sensibilidade vai ajudar, e as pessoas sensíveis vão ajudar a ciência a entrar nesse campo, né? Eu acho que a gente vai entrar, por exemplo, no campo magnético, sei lá como é, eletromagnético, mas a gente sente, a gente vê ela em torno de tudo. A escuridão tenta tapar para você não ver, por exemplo, o que a limitação, por exemplo, hoje, de todos os campos do conhecimento, é de certa forma para que não saque essa energia de amor, de cura, que é a energia do universo. Em alguns lugares estão mais sombrios, então é muito difícil, é como se a luz do sol quisesse entrar, mas a mata estivesse muito densa e não conseguisse entrar porque está tudo muito fechado. Mas se entra uma brechinha, e essa brechinha é uma brechinha que está entrando em você, essa luz, aí é a luz do amor. Essa energia é uma energia que cura verdadeiramente. E a ciência vai, de alguma forma, entrar nesse campo para captar essa energia. É feito o sol, por exemplo, quando você está dentro de um quarto, assim, dormindo e começa a amanhecer, e aquela brechinha de energia entra, aquela luz, e você vê o colorido dela, né, que tem um colorido como se fosse do arco-íris. Aquela energia já lhe dá uma alegria. Você, eita, está nascendo o dia, que legal, que massa. Você começa a escutar os galos cantar, os passarinhos cantarem, né, de felicidade porque o dia chegou. E se você for tomar um banho de sol, você começa a sentir uma vitalidade. Essa energia, porque o sol está transmitindo, que a gente entende como calor, eu não sei como é que a ciência, por exemplo, define esses raios todos, né? Essas energias são energias amorosas, né? Essas energias são energias de vitalidade, são as energias que fazem com que a gente tenha oxigênio aqui, né? Que é através das plantas, né? Através da clorofila, tem a fotossíntese e depois se transforma em oxigênio. E é o oxigênio que a gente respira. Então tem ali um processo de amor, uma inteligência geral com relação a tudo, né? A distância do Sol relacionada aqui, se o Sol fosse mais perto, a gente não aguentaria o calor. A distância da Lua é muito, assim, se fosse um pouco mais distante também, ela também não teria muita interferência, e a Lua interfere demais em todos os processos aqui da Terra. A formação das chuvas, né? Tudo tem uma ciência, tudo tem uma inteligência por trás, né?
o corpo humano, né? O funcionamento dele como um todo, as árvores também, né? O funcionamento das árvores como toda a fisiologia vegetal. Tudo tem uma inteligência, né? Tudo é realmente para ser agradar, tudo é para agradar o ser humano, tudo é para acalentar o ser humano, tudo é para ajudar o ser humano, por exemplo, superar essa sombra, essa escuridão e passar para um outro nível. Então é muito interessante que quando a gente sai amorosamente das relações, a gente saia na paz para a gente não atrair coisas semelhantes, né? E agradecendo o passado, que foi difícil, mas foi muito importante na sua própria transformação. E aí você vai viver mais em paz com a energia que você agora tem mais limpinha, porque a escuridão fez, a sua escuridão com a outra escuridão do outro, fez com que o processo limpasse a própria escuridão para a luz, sua própria luz começar a aparecer. Aí, de pequena luz em pequena luz, a gente vai continuando, mais aliviado, né? Mais amoroso consigo mesmo, mais tranquilo, mais perdão com relação a tudo que passou na sua vida, sabe? Não adianta você ficar preso aos campos do passado, lembrando das dores que já passou, sabe? Todas as dores que você passou na sua vida inteira foram dores, por exemplo, para o seu crescimento, foram coisas para poder limpar essa sombra e transformar você num ser mesmo, né? Não só esse ser humano, né? Mas um ser espiritual, porque você está nesse corpo, né? Enquanto espírito dentro dessa matéria. Essa matéria, quando você morre, você sai dentro dela, né? Ela perde vida, né? Você vê uma pessoa que falece, você vê ali que está uma casa oca, né? A vida continua, a energia continua. E essa energia é uma energia profundamente amorosa. E a energia amorosa é a energia do universo. Eu não sei como é que a gente vai conseguir captar ela, sabe? Enquanto, por exemplo, a ciência a gente não consegue captar ela, trazer ela para fazer, sei lá, né? A gente, tem aqui um pouquinho de energia amorosa, a gente vai enquanto indivíduo captando essa energia. E aí, nessa captação de energia, nós, onde estivermos, a gente vai estar fornecendo essa energia para o nosso ambiente, para tudo que a gente está ali. Não porque a gente queira ser o salvador do mundo, nada disso, sabe? É porque a gente vai ser a representação do divino aqui na Terra de uma forma tranquila, suave. E é muito legal sacar que o amor não é forçado. O amor não pode ser forçado. O amor, inclusive, é uma descoberta através dessa sensibilidade. De você sacar essa energia amorosa no universo e sacar essa energia dentro de si. Porque a escuridão é falta de amor. É falta dessa conexão com você mesmo e falta dessa conexão com o divino. Então essa conexão com o divino começa pela conexão com você mesmo e começa também pela transformação e aceitação de todas as coisas que você está passando, para que coisas... eu não sei explicar, rapaz, é um processo tão interno, eu consigo ver, mas é difícil você encontrar palavras para poder explicar como é que isso acontece. Mas quem é sensível sabe do que eu estou falando, porque eu estou mexendo nisso e quem está escutando isso também está sendo mexido também, através dessa minha fala de sensibilidade. Então a sensibilidade é um campo de inteligência que toma conta do universo. E essa sensibilidade você traz no seu campo. Então é uma coisa assim que você tem que entrar em contato com ela. Não negar, sabe? Se você nega, você fica somente usando só a racionalidade. Você tem que usar essa inteligência
entrar em contato com ela, superar, porque muitas vezes esse medo também foi embutido dentro da gente, né? Ficou um medo quase que dentro dos ossos da gente, dentro do sangue da gente, que a gente tem medo, medo da sensibilidade é como se fosse um medo de si mesmo, né? A gente não pode ter medo. Hoje a gente já não tem, por exemplo, o raio-x é invisível, né? E a gente não tem medo do raio-x, né? Os outros aparelhos, por exemplo, na medicina também que utilizam outra forma também de ver doenças e tudo mais no corpo humano, também são invisíveis e que depois se transformam em coisas visíveis para a gente perceber onde está doente, né? Então, vamos superar esse medo das coisas invisíveis que são nossas. E quando você começa a entrar em contato com elas, você vai ver que não são tão invisíveis assim. São coisas... É como se a sensibilidade fosse uma coisa tão material quanto o corpo humano, só que um material mais sutil. Para mim é muito fácil de ver, de sentir, de sacar isso. E se para mim é fácil de ver e sentir, isso também é fácil para muita gente. Basta você se abrir para isso, né? Se transformar para isso. Essa sombra não vai querer que você entre em contato, porque ela fica feliz com a sua infelicidade. Ela quer você lá, junto com todos os infelizes juntos. É preciso você começar a se amar, não brigar com a sombra, saber, por exemplo, que até essa argumentação dela é um argumento de quem está doente, de quem está infeliz, de quem está sofrido. Então, de certa forma, também tenha compaixão da própria escuridão, no sentido, sabe, de que tomara que essa sensibilidade, que também faz parte de você, escuridão, possa também você não ter medo dela e começar a acessar sua própria luz. E é muito importante que essa transformação comece individualmente e ela comece a se espalhar, para que o amor comece a florar em tudo que é inteligente no mundo, né? Tudo que é inteligente no mundo tem essa energia amorosa lá dentro de si, só que está abafada, escondida, né? Escurecida, sabe? Ainda com muita dor dentro do seu interior. Então, se a gente, por exemplo, não briga, a gente fica na paz, sabe? Se a gente compreende essa dor da própria escuridão, a gente de alguma forma está colocando energia amorosa para que essa escuridão comece a dar os primeiros passos em torno da luz. E aí a gente vai iluminando passo a passo esse nosso grande e lindo planeta, né? E aí se você sai dessa relação assim, tranquilo, amorosamente, não entra nenhuma energia baixa, né? Porque as energias baixas elas são estimuladas pelas pessoas porque estão no nível baixo, são estimuladas pela própria escuridão, são estimulados pelas suas mágoas internas, pelas suas dores pessoais, que você acha que o outro que é culpado. São estimulados por essa ferida, né? Essa ferida, porque essa escuridão tem uma ferida grande dentro dela, que é uma ferida em cada ser que vive essa dor da própria escuridão. Então você perceber que está lá, mas quer dar um passo avante, você pode transformar isso nessa vida. Então, que esse amor, que essa energia maravilhosa possa chegar no coração de todos, né, de todas as pessoas, né, para que a gente possa limpar todas essas coisas assim, com muita tranquilidade, né, e sacar isso, né, que eu acho que é um grande insight, né, sacar que a sensibilidade é uma inteligência divina para limpar a escuridão. E não é só para limpar a escuridão, a sensibilidade faz parte de você, faz parte da contextura
geral que você tem dentro de você e que você vai acessando cada campo desse, que é como se fosse corpos fora de você, existe, é como se você tivesse seu próprio corpo físico, tivesse fora de você vários outros corpos, e que esses corpos pertencem a você. É como se você tivesse, sabe? A gente tem 7 chakras, como se tivesse vários corpos em torno da gente, e esses corpos são amor. Esses corpos fazem parte da sensibilidade. E esse amor é um amor que é da nossa natureza. Então, amor a esse passado que ajudou você enxergar isso e está fazendo com que agora eu passe para vocês um pouco desse sentimento, né? E você possa também enxergar, sentir, perceber isso em você e possa colocar essa energia a favor, sabe, da sua vida, porque se você fica na escuridão, você diminui muito o seu tempo de vida. Se você vai para a luz, você aumenta a sua longevidade, né? Porque o amor é uma energia de longevidade, entende? É uma energia que vai limpando todas as dores opressivas que acontecem nesse plano, né? Mas sem forçar, porque a luz, ela não força nada. A luz fica lá, ali, ó. E aí você enxerga ela, aí diz assim, poxa, luz, que bacana. E aí você vai para ela. Ela não fica assim, vem para cá, não sei o quê, pá, pá, pá. Não fica nessa doutrinação, nessa forçação de barra, não. Quem faz isso é a escuridão, né? Porque ainda é muito inconsciente. Mas a consciência, a luz, ela simplesmente está lá. Ela não briga com a escuridão e ela também não força você sair abruptamente da própria escuridão. Porque ela sabe que, por exemplo, quando você sair de lá, você vai sair limpinho e seu próprio magnetismo vai ser atraído para a luz, né? Então vamos, né, cuidar de si, cuidar do nosso coração, né? Retirar de dentro do coração qualquer tristeza que não é da sua luz, mas é a aproximação da escuridão perto de você, que é a sua própria escuridão, também fazendo você não sentir a luz dentro do seu ser, né? Essa sensibilidade é sua, é minha, foi dada para nós. Então que vocês fiquem em paz e que a gente possa aprender com o outro, né? Nessa existência, sabe? Estamos aí todos. E o amor possa ser a nossa grande instrução, né? Assim, se a gente capta ela, a gente começa a ter mais confiança e ir para um campo diferenciado. É tão difícil de explicar, de passar para vocês como é sentir essas energias. Mas vocês aí que estão aí, por exemplo, comigo aí nessa história, estão sentindo o que é que eu quero passar, né? Como essa energia está chegando aí em vocês, né? Como ela está fazendo agora nesse momento você se sentir um pouco mais equilibrado, mais estável, né? Porque nesse momento que a gente está fazendo esse vídeo, tem um monte de energias favoráveis, né? A energia do amor está muito favorável, me ajudando nessa fala, para conversar com vocês, para emitir essa energia que possa chegar dentro de cada pessoa que escute de forma tranquila e se torne, depois desse momento, desse vídeo, um pouquinho mais tranquilo, mais confiante, sabe? Sem nenhum julgamento de nada. Tudo bem, tem escuridão, mas você é luz. E tranquilamente essa luz vai se abrindo dentro do seu ser. Muita paz, pessoal.